Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade do Estado do Amazonas tem a honra de anunciar o início da cerimônia de posse do seu reitor, professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, e do seu vice-reitor, professor mestre Cleto Cavalcante de Souza Leal, eleitos pela comunidade acadêmica para o quadriênio 2018-2022. Anunciamos a entrada dos diretores das escolas superiores, diretores dos centros de estudos superiores e gerentes dos núcleos de ensino superior da Universidade do Estado do Amazonas. Professor mestre Fábio Carmo Plácido Santos, diretor da Escola Superior de Artes e Turismo. Professor doutor Diego Ferreira Regalado, diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde. Professor mestre Alcian Pereira de Souza, diretor da Escola Superior de Ciências Sociais. Professor mestre Roberto Higino Pereira da Silva, diretor da Escola Superior de Tecnologia. Professor doutor Marceliano Eduardo de Oliveira, diretor do Centro de Estudos Superiores de Parintins. Agora sim, o professor Marceliano Eduardo de Oliveira, diretor do Centro de Estudos Superiores de Parintins. Professor especialista Luiz Augusto Reis Cacheixa, diretor do Centro de Estudos Superiores de Tefé. Professor especialista Raimundo Nonato Duarte Amâncio, diretor do Centro de Estudos Superiores de Lábrea. Professora doutora Solange Pereira do Nascimento, diretora do Centro de Estudos Superiores de São Gabriel da Cachoeira. Professor mestre Jorge Barbosa de Oliveira, diretor do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga. Professor mestre Marcelo Carvalho Tavares, diretor do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara. Professor especialista Silvandro Oliveira de Assis, gerente do Núcleo de Ensino Superior de Boca do Acre. Professor especialista Aguinaldo Melo da Silva, gerente do Núcleo de Ensino Superior de Carauari. Professora especialista Tacildo Ferreira Fontes, gerente do Núcleo de Ensino Superior de Coari. Professor especialista Ronaldo Portela Falcão, gerente do Centro de Estudos Superiores de Eirunepé. Professor especialista José Ítalo Silva da Rocha, gerente do Centro de Estudos Superiores de Humaitá. Professor especialista Antônio Enivaldo Honório de Souza, gerente do Centro de Estudos Superiores de Ipixuna. Professora especialista Andréia Cíntia Fernandes Barreto, gerente do Centro de Estudos Superiores de Manacapuru. Professora especialista Suelda de Paula Souza, gerente do Centro de Estudos Superiores de Manicoré. Professor especialista Adelson Alves de Lima, gerente do Centro de Estudos Superiores de Novo Aripuanã. Professor especialista Janice da Silva Araújo, gerente do Centro de Estudos Superiores de Nova Olinda do Norte. Convidamos para compor o pleno de pró-reitores. Professora mestre, desculpe. Por gentileza, eu peço ainda que entre nesta solenidade o professor mestre Jubrael Mesquita da Silva,
gerente do Centro de Estudos Superiores de Careiro Castanho, e o professor mestre André Luiz Passos Araújo, gerente do Centro de Estudos Superiores de Presidente Figueiredo. Agora sim, compomos para compor o pleno de pró-reitores a professora mestre Kelly Cristiane Silva de Souza, pró-reitora de Ensino de Graduação. Professora mestra Samara Barbosa de Menezes, pró-reitora de Interiorização. Professora doutora Maria Paula Gomes Mourão, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. Professor doutor André Luiz Tanos Dutra, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários. Professor doutor Orlen Pinheiro de Lima, pró-reitor de Administração. E professora doutora Márcia Ribeiro Maduro, pró-reitora de Planejamento. Para compor o dispositivo de honra, convidamos Excelentíssimo Senhor Governador Amazonino Armando Mendes, Governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Josué Neto, representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vereador Wallace Fernandes, nesta condição, prefeito de Manaus em exercício. Reverendíssimo Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus. E o senhor Paulo César Diniz de Araújo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Manaus. Ouviremos agora a apresentação da Orquestra Barroca do Amazonas.
E neste momento, anunciamos a entrada do reitor e do vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, professores Cleinaldo de Almeida Costa e Cleto Cavalcante de Souza Leal. Por favor. A Universidade do Estado do Amazonas agradece mais uma vez a presença de todos. Vamos continuar assistindo à apresentação da Orquestra Barroca do Amazonas, sob a regência do maestro Márcio Leonel Farias Reis Páscoa.
Gostaríamos de registrar que as músicas ouvidas foram Sinfonia número 14 em Lá maior, de Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia número 27 em Sol maior, de Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia número 4 de Václav Pichlet e Concerto em Ré maior para duas flautas, violino, violoncelo, orquestra de George Philipp Telemann. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo senhor governador amazonino Armando Mendes para declarar a abertura desta cerimônia. Declaro instalados os trabalhos desta cerimônia pública e solene de posse de reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Acompanharemos agora a execução do hino do Brasil pela Orquestra Barroca do Amazonas. Agradecemos mais uma vez a presença de cada um dos senhores e das senhoras, das autoridades, dos coordenadores, alunos, professores e servidores da Universidade do Estado do Amazonas. E dando seguimento a esta solenidade, falaremos um pouco sobre os currículos e do reitor e do vice-reitor da UEA.
Professor da UEA, professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, tem 52 anos e é natural de Três Rios, no Rio de Janeiro, mas vive em Manaus desde os 7 anos de idade. Ele foi o primeiro reitor eleito na Universidade do Estado do Amazonas no ano de 2014. É doutor em Medicina Clínica Cirúrgica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e mestre em Cirurgia Vascular pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Unifesp-EPM. Também é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, SBAT, membro da Sociedade Pan-Americana de Trauma. É presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional Amazonas, e recentemente recebeu o título de especialista em cirurgia do trauma. Na UEA, onde ingressou como professor da Escola Superior de Ciências da Saúde em 2001, é professor da disciplina Clínica Cirúrgica 2, Cirurgia Vascular e coordenador das disciplinas de Cirurgia de Emergência e Trauma e de Telemedicina e Telesaúde, responsável pelo núcleo ATLS Manaus. Em novembro do ano passado, foi aprovado no concurso de proficiência para obtenção do certificado de área de atuação em cirurgia do trauma, realizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O professor Cleto Cavalcante de Souza Leal tem 52 anos. É amazonense, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica. Possui uma história de 25 anos com a educação de nível superior do Amazonas. Em 1993, iniciou sua atuação como professor no quadro de docentes do Instituto de Tecnologia da Amazônia, UTAM, incorporado pela UEA no ano de 2001. Esteve à frente de um dos momentos mais importantes para a história da educação brasileira com a criação da UEA. Foi diretor eleito pela Escola Superior de Tecnologia, responsável no período de 2013 a 2014. Também foi responsável neste período pela criação do curso de Tecnologia em Jogos Digitais, inédito no Estado. Como diretor da ESTE, teve um papel fundamental na criação dos cursos noturnos de Engenharia de Materiais e de Engenharia Eletrônica e do curso de Sistemas de Informação diurno. Foi um dos protagonistas na implementação do Centro de Capacitação Samsung Ocean na UEA, iniciativa realizada em parceria com a multinacional Samsung no ano de 2014. Atualmente é professor do curso de Engenharia de Controle e Automação, ministrando as disciplinas para os cursos das engenharias Mecânica, Elétrica, Computação e Engenharia Naval. É coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. E agora iniciaremos o ritual universitário de posse do reitor e do vice-reitor. Convidamos o professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa para realizar a leitura do seu termo de compromisso. Eu, Cleinaldo de Almeida Costa, obedecendo a normas estatutárias, assumo o compromisso solene de cumprir bem e fielmente os deveres e as atribuições que me são inerentes, em virtude da função pública que passarei a exercer. Procederemos agora com a transladação de vestes talares doutorais para as vestes talares reitorais. Peço, por gentileza, que o professor Cleinaldo volte ao centro do palco, ao lado do nosso governador, Amazonino Armando Mendes, por gentileza, para que façamos, então, a retirada das vestes talares doutorais.
A figura do reitor como autoridade máxima das universidades surgiu no ano de 1200 d.C. Ao reitor eram concedidos à autoridade plenos poderes para representar a instituição nas solenidades. Em função da figura do reitor, surgiu o cerimonial universitário com o objetivo de demonstrar o poder de autoridade máxima na instituição. Por meio de suas vestes talares e rituais cerimoniosos, o cerimonial universitário especificamente compreende uma precedência, uma indumentária e um conjunto de rituais. O governador fez a retirada das vestes talares verdes, a borla e a samarra do professor Cleinaldo. A borla e a samarra são utilizadas somente por reitores, doutores e doutores honoris causa, sempre na cor da área do conhecimento. O professor Cleinaldo Costa utilizava a borla e a samarra na cor verde por ser da área de medicina. Feita a retirada das vestes talares, colocadas as vestes talares doutorais, agora borla e samarra na cor branca, o governador empossa o reitor eleito pela comunidade acadêmica, vestindo-lhe as vestes talares reitorais, juntamente com o colar reitoral. A borla branca simboliza o somatório do conhecimento humano e somente os reitores podem utilizá-la. No cerimonial universitário, integram as vestes talares e indica o poder institucional e temporal inerente ao cargo de reitor. Além da borla, também faz-se uso de uma manta branca sobre os seus ombros, e é a samarra. A samarra branca também é de uso exclusivo de reitores. Simboliza a abrangência de todo o conhecimento humano e a congregação de todos os saberes. Já o colar reitoral é símbolo da união e da integração das unidades universitárias e dos demais órgãos da universidade na sua tríplice missão de ensinar, pesquisar e estender os serviços à comunidade. Por gentileza, professor Cleto Cavalcante de Souza Leal, gostaria que o senhor viesse até aqui para realizar a leitura do seu termo de compromisso. Eu, Cleto Cavalcante de Souza Leal, obedecendo a normas estatutárias, assumo o compromisso solene de cumprir bem e fielmente os deveres e as atribuições que me são inerentes, em virtude da função pública que passarei a exercer. Com os cumprimentos protocolares de leitura dos termos de posse e na presença do governador do Estado, cumpre-se o registro em ata com a assinatura do professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa e do professor mestre Cleto Cavalcante de Souza Leal, agora sim, devidamente empossados no cargo de reitor e de vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Governador, por gentileza, o senhor pode assinar também. E neste momento fará uso da palavra o professor mestre Cleto Cavalcante de Souza Leal, agora sim, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Obrigado. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Amazonino Armando Mendes, governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor deputado estadual
Josué Neto, representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vereador Wallace Fernandes, prefeito de Manaus em exercício. Reverendíssimo Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus. Senhor pastor Paulo César Diniz de Araújo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Manaus e professor desta universidade. Senhoras, senhores, autoridades, boa noite. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Deus por todas as bênçãos concedidas. Diz assim a Bíblia em Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Em seguida, quero agradecer minha querida família pelas orações e pelas ações de amor, de carinho, de admoestação, pelos ensinos e exemplos de ética, dentre várias outras que, às vezes, passam despercebidas. Agradeço a todos os meus familiares na pessoa de minha querida mãe Dorcas. Aqui faço uma ressalva ao meu pai, já falecido, que dizia que a solução é estudar. Então, se eu estou aqui, devo à minha mãe, devo ao meu pai, pelos nobres conselhos sobre a educação e sobre como cuidar da vida. Peço a vocês mais de suas orações nesta grande tarefa que me foi concedida. Um agradecimento especial às 3 mulheres de minha casa. Minha amada esposa Gislene, que deixou sua cidade natal e escolheu viver aqui em Manaus. Agradeço sempre o seu grande amor por mim. Saiba que eu te amo e te amarei sempre. E também as minhas 2 filhas amadas de todo o coração, Sofia e Esther. Um beijo para vocês. Amores de minha vida, peço a vocês 3 o perdão pelas ausências futuras, mas com a graça de Deus estaremos juntos para sempre. Aos meus amigos do tempo do Colégio Militar de Manaus, e que já se vão mais de 40 anos de amizade, meu muito obrigado pelo apoio e incentivo. Um agradecimento também aos amigos da UEA e da comunidade acadêmica, que acreditou nos resultados conquistados até o momento e nas propostas apresentadas pela nossa chapa 14. Pelos 75% dos votos válidos nas urnas, nossa responsabilidade e compromisso é muito maior agora. Não posso deixar de citar aqui o meu reconhecimento pessoal ao professor Cleinaldo de Almeida Costa, pois tenho visto o seu comprometimento com esta universidade. Tenha a certeza de que eu sou seu parceiro incondicional no trabalho da gestão da UEA para esses próximos 4 anos, professor. A UEA está presente nos 62 municípios do estado do Amazonas, contando com 5 escolas superiores em Manaus, 6 centros de estudos superiores e 13 núcleos de ensino superior distribuídos em todo o interior do estado. Tudo isto feito em 17 anos de atividade. Ao longo desta breve existência, a UEA tem atuado ativamente no ensino, na pesquisa e na extensão, tanto nas unidades da capital quanto nas unidades do interior. Muitas vezes se ouviu várias histórias e histórias a respeito da ideia e criação da UEA, uma universidade que deveria atender a um estado com dimensões continentais, sem dúvida, um desafio do tamanho do Amazonas. Contudo, a ótima semente plantada em 2001 pelo governador amazonino Mendes caiu em terra fértil e tem frutificado.
A educação é a semente que deve ser plantada continuamente para que haja mudanças de vidas. Ela é a solução que realiza e realizará as transformações de nossa sociedade, diminuindo as desigualdades sociais e tornando-a mais justa. Nestes quase 18 anos, tenho a plena convicção de que o trabalho realizado pela Universidade do Estado do Amazonas faz a diferença neste Estado e, quiçá, no Brasil, uma vez que a semente plantada foi especial. Muitas pessoas contribuíram para que chegássemos nesse momento. Quero nominar os reitores Lourenço dos Santos Pereira Braga, Marilene Correia da Silva Freitas, Carlos Eduardo Gonçalves, José Aldemir de Oliveira e Cleinaldo de Almeida Costa, e toda a equipe de gestão que trabalharam com cada um deles. Ainda esta semana, vi um pequeno filme com testemunho de alguns professores e servidores relatando o início e as pretensões imaginadas para o EA em 2001. Uma dessas pessoas era o professor Carlos Eduardo, que falava sobre a criação e o começo das atividades da UEA. Faço uma menção especial ao grande mestre e doutor honoris causa desta universidade, que, com 80 anos, desculpa revelar a sua idade, professor, continua a trabalhar proficuamente. Sou seu admirador pelo seu conhecimento, sua paciência e generosidade. Continuo a aprender com as nossas discussões. Um detalhe, tenho insistido feito um pedido ao professor Carlos Eduardo para que escreva um livro sobre a história da universidade. Estava no começo e está aqui agora. Para a melhoria da educação neste Estado, deveríamos ter professores como você. Tomo a liberdade de chamá-lo assim, sendo um exemplo de professor no sentido mais profundo da palavra. Só tenho a dizer muito obrigado pela sua dedicação a esta universidade, a este Estado e à educação deste país. Sendo instituída em janeiro de 2001, sua primeira ação, a primeira ação da universidade, foi realizar o concurso vestibular para 1.930 vagas em 12 cursos distribuídos na capital e em Tefé, em Paritis. Dessas vagas, 880 foram disponibilizadas para as 2 unidades do interior do Estado. Participaram deste certame cerca de 180 mil candidatos. Já no certame do ano seguinte, isto é, em 2002, este número cresceu para cerca de 230 mil candidatos para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Me permitam pular alguns anos de histórias, só tenho 5 minutos para falar, pois poderia falar de projetos como o PAFOR, Sistema IPTV, Educação Indígena, o NAT e tantas outras ações e atividades realizadas até o momento. Atualmente, uma prioridade que nós nos encontramos é em aumentar os espaços físicos das escolas superiores da capital, dos centros de estudos superiores do interior e da própria reitoria, pois as atividades estão crescendo muito rapidamente. Uma segunda prioridade está em contratar novos profissionais, docentes e técnicos qualificados para as áreas carentes, de forma que haja melhoria nas atividades acadêmicas e administrativas. São necessários projetos de pesquisa e desenvolvimento com as empresas do Polo Industrial de Manaus e, desta forma, novos laboratórios poderão ser criados e servir como instrumentos para a capacitação de alunos e futuros egressos desta universidade. Não me atenho somente ao setor de tecnologia. Com certeza, projetos e parcerias podem ser feitas pelas mais diversas áreas da UEA. Cabe à comunidade buscar isto. Cabe à gestão superior facilitar e estabelecer os convênios. Agora fica o desafio.
Tomo a liberdade, neste momento, e aproveitando, acredito que a criação de um parque tecnológico seria capaz de fornecer um ambiente favorável à inovação tecnológica e de desenvolvimento estratégico estadual, no qual a UEA pode ser o elemento-chave. O governador se refere à indústria 4.0. Então, acredito que este seria um primeiro passo. A ótima semente foi plantada em terreno fértil e continua a frutificar. Quero finalizar com duas frases, magnífico reitor Cleinaldo de Almeida Costa. A primeira é do Papa Francisco, que disse ao patriarca Abuna Matias I, da Igreja Ortodoxa da Etiópia, quando aprofundar a comunhão através do diálogo teológico da Comissão Internacional Conjunta. Abre aspas. E que, graças a isso, descobrimos que temos quase tudo em comum e que é muito mais o que nos une do que nos separa. Fecha aspas. E isso encontra consonância na Bíblia, que é a minha segunda leitura, 1 Coríntios 10, 17. Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite. O uso da palavra agora, o professor Dr. Cleinaldo de Almeida Costa, magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Minhas senhoras e meus senhores, excelentíssimo senhor amazonino Armando Mendes, governador do estado do Amazonas, excelentíssimo senhor deputado estadual Josué Neto, representante da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, excelentíssimo senhor vereador Wallace Fernandes, neste ato, prefeito de Manaus em exercício, reverendíssimo Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus, caríssimo amigo, professor mestre Cleto Cavalcante de Souza Leal, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, caríssimo amigo, professor doutor Paulo César Diniz de Araújo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Manaus. Minhas amigas e meus amigos, caríssimas colegas de trabalho, meus colegas de trabalho, meus queridos, minhas queridas, diretoras e diretores dos centros e núcleos da Universidade do Estado do Amazonas, interior e capital, os nossos mais longínquos, aquela saudação aos nossos queridos que aqui se encontram, as caríssimas professoras e professores da Universidade do Estado do Amazonas, nossas técnicas e técnicos, nossas alunas e alunos, a todos os senhores e senhoras aqui nessa noite. Quero fazer uma saudação e um agradecimento especial à minha mulher e companheira, Tatiane Freitas de Almeida, aos meus amados filhos, Isabelle, Gabriele, Beatriz, Ana Paula e Rafael. Nossa família aqui presente, aos meus amados irmãos, Marco Aurélio e família, Tassiana e família, César Augusto e família, e a todas as amigas e amigos aqui hoje presentes. Eu digo para vocês, amigos e amigas, hoje que o dia é de gratidão. Gratidão a Deus Pai, Senhor Jesus, que disse para vocês há 4 anos, e repito hoje, a Universidade e o Estado são laicos, mas o Senhor Jesus comanda essa casa nesses 4 anos. Eu gostaria de ler brevemente a primeira leitura do dia de hoje, Dom Castriani,
a leitura da carta de São Pedro, primeira epístola de São Pedro, em que ele diz: caríssimos, revesti-vos todos de humildade, no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não consegui encontrar uma palavra tão abençoada e tão profética para o dia de hoje, para o momento solene de hoje e para o momento de celebração de história de uma jovem universidade, nosso governador, de apenas 17 anos. Uma universidade que foi forjada com coragem, ousadia de sonhar um sonho muito ousado, que jamais teria tido a oportunidade de contemplar e que não contemplará nunca o que será essa UEA no futuro. Fico emocionado de imaginar que o governador Brizola teve a oportunidade de ter feito ao longo de sua carreira política 6.300 escolas, 508 CIEPs, total de 6.808 escolas, mas jamais pensou da oportunidade de plantar no maior e mais extenso estado da federação uma universidade que já formou 50 mil egressos em 17 anos, meu governador. Essas mulheres e homens, nossos ex-alunos, egressos, fazem o orgulho e elevam ao mais alto grau o nome desta jovem universidade. Eu lhe dou um exemplo de um ex-aluno, entrou por cota na UEA, filho de Eirunepé, formou-se em medicina, fez residência em cirurgia geral, fez residência em cirurgia vascular e acabou de defender há um mês o mestrado em cirurgia vascular. Filho de Eirunepé, filho da sua terra, formado pela Universidade do Estado do Amazonas, egresso por cota, que não teria tido essa oportunidade se o senhor não tivesse sido ousado, corajoso e visionário. Se não tivesse uma pessoa pensando no futuro desse estado, como o nosso governador amazonino Armando Mendes. Somos hoje uma comunidade vigorosa de 23 mil mulheres e homens, alunos de graduação e pós-graduação, com presença nos 61 municípios do interior do estado do Amazonas, mais capital. E muito mais do que fazer uma universidade, é colocar de pé, é acreditar num projeto de educação que de verdade muda a cara do nosso país, muda o nosso estado. Um projeto de qualidade, capaz de verdade, ressignificar o ato de aprender, qualificar o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino técnico no nosso estado, formar nossos professores, formar nossas lideranças, que seja capaz de gerar emprego e renda e que, sobretudo, uma universidade que seja estratégica para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Um grande amigo dessa casa, Dr. Denis Mineve, economista e empresário, publicou em 20 de agosto de 2017 um artigo muito importante que diz: a redenção do Amazonas pelo capital humano. Abre aspas. Quanto custa formar um doutor? Programas de PhD duram em geral 3 anos e custam cerca de R$1,5 milhão cada, com a possibilidade de formar algo como 15 a 20 doutores, ou cerca de R$100 mil por doutor. Além disso, estes doutores em geral precisam de bolsas
para dedicação exclusiva, que durante os 3 anos chegam a R$200 mil. Portanto, um doutor requer um investimento de R$300 mil. Proponho uma nova equação ao nosso próximo governador, dizia doutor Denis. 300 milhões por ano, ou apenas 2% do orçamento estadual, por 4 anos, para formar 4.000 doutores nestas áreas. Hoje o Amazonas tem pouco mais de 1.000 doutores, portanto, triplicaríamos este montante. Para se ter uma ideia, este ritmo de formação de doutores é equivalente ao da Alemanha, acima dos Estados Unidos. Fecha aspas. Em 2014, recebemos a Universidade do Estado do Amazonas com apenas 208 doutores, de um quadro de 1.000 professores. Entregamos a Universidade do Estado do Amazonas em 2018 com novos 235 novos doutores. A nossa meta, governador, era uma meta ousada como foi ousada a sua proposta de criar uma nova universidade. Era uma meta de colocar 50 doutores em programa de doutoramento por ano. E diziam que nós éramos malucos. Que bênção! Colocamos 35 a mais. São hoje na UEA 208 mais 235 novos, são hoje 443 doutores. Nós saímos de 20,8% para 41% de professores doutores na Universidade do Estado do Amazonas. A nossa universidade está há 3 anos consecutivos no ranking universitário Folha entre as 100 melhores universidades do país. Nossa universidade, em 2015, subiu 28 posições em 18 meses. E é a universidade que mais internacionaliza no norte do Brasil. Universidade com parceria com Harvard, com um projeto muito vitorioso chamado Go Amazon. Parceria com Max Planck e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, com a Amazon Tower Observatory, a Torre Alta da Amazônia. Parceria com a Universidade da Coreia, com a Universidade do Porto. Universidade com doutorado em parceria com a Faculdade de Economia e Administração da USP, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2 programas, com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a Federal de Santa Catarina, com o mestrado com a USP de Ribeirão Preto, e uma jovem universidade que tem nota 5 de 7 na CAPES em Medicina Tropical, com a Fundação de Medicina Tropical do Estado do Amazonas, aqui muito bem representada por meus caríssimos professores dessa casa, muito bem representada por nossa pró-reitora, e que muito honra a nossa universidade. Uma universidade que tem um mestrado em Direito Ambiental, que é referência para a América Latina. Nossos professores, com seus projetos de produtividade, captaram em um ano 28 milhões de reais, de 12 milhões investidos, um retorno de 16 milhões de reais, e um aumento de 20% em publicações indexadas. Esta é a universidade pública Top of Mind em 2014, 2016 e 2017, na 4ª, 6ª e 7ª edições do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing. É a universidade pública mais lembrada do Amazonas. É a nossa amada UEA. Eu faço um agradecimento especial aos nossos ex-reitores, aqui representados pelo meu caríssimo amigo, professor José Aldemir de Oliveira, pelo nosso caríssimo doutor honoris causa, Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, e faço um agradecimento muito especial ao meu irmão, Mário Augusto Bessa de Figueiredo, ex-vice-reitor dessa casa e hoje nosso pró-reitor de tecnologia. Eu finalizo, meus amigos, com uma pergunta: para onde nós vamos? 15 milhões de pessoas terão mudados ou perderão seus empregos nos próximos 10 anos no Brasil, por conta das novas tecnologias. E nós estamos focados em 3 áreas prioritárias, nosso governador: na bioeconomia e nas ciências da vida, na economia digital e na formação de recursos humanos,
e incluímos uma quarta, e não menos importante, a muito importante formação em humanidades e artes. Não por acaso são as áreas prioritárias do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia da SUFRAMA. É por aqui que nós iremos, governador, alinhados com vossa determinação, na bioeconomia, na economia digital e na formação permanente de recursos humanos. Meus amigos, gostaria de finalizar dizendo para vocês que o que nós temos a pactuar com os senhores, com as senhoras, nesses próximos 4 anos. Muito suor, muito esforço, muita coragem no coletivo antes que do indivíduo, e na coragem de fazer uma universidade que seja estratégica para o desenvolvimento do Amazonas e que faça diferença de verdade na vida, no dia a dia do caboclo do Beiradão, do aluno que ingressa por cota nessa casa, da aluna que ingressa por cota nessa casa e que faz a diferença na sua família, na sua comunidade, na sua cidade e que eleva o estado do Amazonas ao patamar de desenvolvimento das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Esse é o nosso cenário, esse é o nosso compromisso, essa é a devoção que este servidor público, investido do carinho, investido da confiança que os senhores depositaram nessa equipe, nesse time, comprometem, e eu me comprometo pessoalmente com esse projeto, com o apoio dos senhores e com a bênção de Deus para os próximos 4 anos. Muitíssimo obrigado, longa vida à Universidade do Estado do Amazonas. Muito obrigado, nosso governador amazonino Armando Mendes. Neste momento, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor amazonino Armando Mendes, governador do estado do Amazonas, para proferir o seu discurso. Excelentíssimo senhor professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa, esse magnífico reitor, querida UEA, excelentíssimo senhor professor, mestre Cleto Cavalcante Souza Leal, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor deputado estadual Josué Neto, terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, neste ato representando aquele poder. Excelentíssimo senhor vereador Wallace Fernandes de Oliveira, neste ato revestido de prefeito da nossa capital. Quero cumprimentar o sentimento, o carinho, a pessoa do nosso Dom Sérgio Eduardo Castriani, nosso querido arcebispo metropolitano de Manaus. Cumprimentar o senhor Paulo César Diniz de Araújo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Manaus. A professora Kelly Cristiane Silva de Souza, pró-reitora de ensino de graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Professora mestra Samara Barbosa de Menezes, pró-reitora de interiorização da Universidade do Estado do Amazonas. Professora doutora Maria Paula Gomes Mourão, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Professor doutor André Luiz Tanos Dutra, pró-reitor de extensão e assuntos comunitários da Universidade do Estado do Amazonas. Professora doutora Márcia Ribeiro Maduro, pró-reitora de planejamento da Universidade do Estado do Amazonas. Quero cumprimentar, em especial,
os diretores dos cursos aqui presentes, os familiares, todos os circunstantes, afinal, todos aqueles que aqui estão para saudar, para confraternizar esta posse tão importante para a nossa universidade, saudando com alegria, com respeito, com esperança, sobretudo, os recém-possados. Meus amigos, é dispensável falar da importância da UEA. Mas entendo que é fundamental que cada um de nós tenha a UEA como o verdadeiro e quase que único instrumento que teríamos, por enquanto, de libertação. Por que libertação? Governo esse Estado pela quarta vez. E pela quarta vez me aflijo ao extremo. Olho o futuro e tenho calafrios. Percebo um Estado sobrevivendo às custas de um decreto do governo federal, malversado institucionalmente, nos dando sustos a miúde e uma constatada corrida de involução, agravada com as mudanças naturais da tecnologia, que é o nosso Estado. Mais de 90% da nossa economia depende desse decreto. Que seríamos nós, no contexto, digamos, de uma análise verdadeira das ações econômicas? Somos menos do que o Acre, que tem, embora uma economia inferior, mas autônoma, é dela, é dele, é do Estado do Acre. Nós não temos. Lá atrás, quando um governador visionário, o mesmo governador que pensou na criação dessa universidade, preocupava-se com isso, criando um tal de terceiro ciclo, ele sentiu, com muita crueza, a inércia, o descompromisso, enfim, a desesperança. Alguma coisa feita a fórceps foi esquecida nos anos seguintes. Daí se concluir que, além dessa deficiência econômica, nós temos um gravíssimo problema cultural, comportamental. Quem é que pode nos guiar, iluminar? A UEA. Mas a UEA, ela tem que cumprir a sua vocação geográfica e histórica. A UEA tem que ser esse farol que ilumina o futuro, mas com características amazônicas. Universidades há neste país, mas universidade amazônica não há nesse país. A Amazônia é um mundo. A Amazônia Internacional tem 30 milhões de habitantes. A Amazônia brasileira, mais de 20 milhões de habitantes. A Amazônia desperta a curiosidade e a esperança
do globo terrestre, mas não tem pesquisa, não tem estudo, não tem análise. E nós que estamos presentes neste palco maravilhoso, nada fazemos. E é preciso, portanto, ousar, agarrar essa vocação histórica, essa determinação da natureza e transformarmos o Amazonas numa referência mundial na questão do trópico úmido. Este é um sonho possível? É. A universidade não era possível. Ela foi criada, simplesmente foi criada, e aconteceu. Eu fiquei impressionadíssimo com um belo discurso do nosso reitor, nosso querido Reinaldo, quando aqui nos deu os números impressionantes dos avanços da nossa universidade e situando-a, inclusive, entre as 100 melhores do Brasil. Isso para mim foi uma grande surpresa, viu? Uma enorme e agradável surpresa. Mas precisamos ousar mais. E eu vim aqui hoje preparado para dizer o seguinte: eu estudei o Reinaldo de longe. Ele foi extraordinário, ele foi notável. Ele guiou a universidade na crise com a redução orçamentária. Ele conduziu vocês. Eu tenho toda a confiança nele e juntos vamos começar a fazer as mudanças necessárias para que tenhamos uma universidade. Este ano mesmo, ele já terá um orçamento superior, bem superior. Vamos corrigir distorções que, independentes da vontade dele, ocorreram nessa instituição. Não me cabe aqui fazer as colocações relativas, mas tão somente dizer e reafirmar o nosso compromisso, o nosso pensamento, a nossa ideia. Meus senhores e minhas senhoras, eu sou um homem que estou próximo a chegar a fazer a famosa passagem que cada um de nós há de fazer na vida. Nem nada mais me move a vaidade, que é uma inerência do ser humano, já se apartou do velho. Aspirações, desejos materiais celebraram um divórcio firme com este velho homem que lhes fala. Só me assiste um desejo: é aproveitar este resto de tempo, aliado à grande honra que o povo me conferiu neste quarto pequeno mandato, de ser um construtor capaz de deixar um legado respeitável para os pósteros, para meus filhos, para os meus netos, mas, sobretudo, para as pessoas humildes, desesperançadas, abandonadas, nesses rincões imensos da Amazônia perdida. Assim como o Reinaldo fez referência a um simples jovem da minha terra, de Irunepé, que teve acesso ao EA através de um sistema de cota que nós criamos. E hoje tem essa carreira brilhante. Tantos e tantos e tantos outros lograram superar essas vicissitudes do abandono em função da pobreza, através da educação ministrada pela nossa UEA. Quero dizer que eu tive alguns momentos pessoais de muito alento em função dessa organização.
Permitam-me lhes falar com simplicidade de um detalhe que me é muito caro e muito significativo, de uma enorme simbologia para mim. Eu fiz, há cerca de uns 5 anos atrás, uma viagem de saudade para ver o lugar onde meu pai me criou, onde eu nasci, que foi na floresta, num pequeno rio afluente do Alto Juruá, lá perto do Acre. Fui com muita dificuldade. Fui até a sede do seringal em que eu nasci. Trouxe de lá um esteio que seria do barracão onde minha mãe me teria dado a luz. No retorno, eu fui acometido de uma terrível dor de dente, um abscesso, problema sério odontológico. Preocupado, fui rapidamente pelo DEPE, através do que se convenciona chamar de deslizador, fui à sede do município, e sempre muito preocupado, porque achava que era grave, e era efetivamente grave a minha situação. Fui procurar dentista, me indicaram, me surpreendi vendo um consultório civilizado, organizado, e fui atendido, e qual não foi a minha surpresa? Com muita maestria, com muita competência e com muita qualidade. 2 jovens, um casal. Depois que me atenderam, passou a dor, limparam, fizeram a cirurgia, aquele negócio todo, eu fui perguntar quanto é, ele disse, o senhor já me pagou quando fez a UEA. É isso. Obrigado. Um abraço. Convidamos a Orquestra Barroca para retomar os seus lugares aqui nessa plateia e pedimos que eles façam a execução do hino do Amazonas, do compositor Antônio, letra de Jorge Tufik Alaúso. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho.
radioso amanhece o futuro, nestes rios de pranto selvagem, e os tambores da glória despertam ao clarão de uma eterna paisagem. Mas viver é destino dos fortes, nos ensina lutando a floresta pela vida que vibra em seus ramos, pelas aves suas cores, sua festa. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Agradecemos mais uma vez a apresentação da Orquestra Barroca do Amazonas. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo senhor amazonino Armando Mendes, governador do estado do Amazonas, para declarar o encerramento desta cerimônia. Peço que vocês todos tomem assento, porque faremos uma foto oficial aqui das autoridades presentes no palco. Declaro encerrados os trabalhos desta cerimônia pública e solene de posse de reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Faremos então a foto oficial das autoridades. Primeiro sentados. Aqui, ok. Por favor, dona Nazéria vai conduzir. Mais para frente. Nós vamos desfazer o pleno dos pró-reitores, depois o dispositivo de honra das autoridades e pedimos que vocês continuem conosco, porque teremos agora uma apresentação cultural. Em mais alguns instantes, nós teremos a apresentação dos artistas Arlindo Júnior e Tony Medeiros. Mais alguns instantes, por favor. Oi. Joel.
pró-reitores, por favor, para fazer a foto mais próximo aqui. Oi. Professor Cleinaldo, a foto com os pró-reitores, por favor. Tony Medeiros e Arlindo Júnior já estão por aqui. Oi. Oi, Arlindo, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco também. Cadê o Tony? Oi. Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, na ladeira nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa pôr do sol. Perto de você eu sou muito mais eu. E nada não é tão vulgar quanto parece sem você. Só é mesmo impossível fazer o sonho. Quero ouvir! Eu sou seu amor e de você eu nunca vou me separar. Me programei pra vida inteira não me interessar por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. O amor está no ar, todo mundo quer ouvir a canção do teu olhar. Eu cantarei pra toda essa nação, eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me dá as mãos só é mesmo impossível fazer o sonho vir à luz. Sem seu amor, a vida não é nada. Não interessa pôr do sol, só é mesmo impossível fazer o sonho vir à luz. Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada. Não me interessa pôr do sol.